A gente pergunta e tenta refletir por que de tudo que nós passamos, como enfrentar. E me parece que, como seres humanos, também com toda oportunidade de tecnologia, modernidade, nós queremos construir a nossa Babilônia eterna aqui, de modo que a gente diz, mas eu preciso partir mesmo daqui e pensar na eternidade. E nós somos confrontados com essa realidade. Eu acredito que Deus, Ele quer falar conosco de uma forma muito especial, também a nós como igreja, de nós lembrarmos que nós aqui estamos temporariamente num tabernáculo que serve para nós enquanto nós estivermos aqui. Mas Deus está preparando para nós a eternidade. Eu tenho encontrado pessoas que têm sentido no coração, na vida, na alma, um desejo pela eternidade. Porque aqui nesse mundo, nós vivemos a transitoriedade, a instabilidade, a vulnerabilidade, e nós tentamos de alguma forma nos garantir com aquilo que nós conseguimos prender nas nossas mãos. E Deus tem algo muito melhor para nós, preparado na eternidade. E por isso queremos também refletir hoje à noite sobre a oportunidade de 2021. O Voltaire, o escritor, filósofo, iluminista francês, o nome dele, François-Marie Arouet, ele disse assim: encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Vou ler de novo. Encontra-se a oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Pensarmos no pensamento do Voltaire, nesses 24 dias, nós já fizemos o bem que a gente consegue fazer uma vez por ano, ou nesses 24 dias desse ano, nós fizemos 100 vezes as coisas más que nós podemos fazer, que já daria multiplicando 100 por 24, e pensando em todos os dias do ano, fazer tanta coisa má, e apenas por um dia fazer uma coisa boa. Talvez o Voltaire não está totalmente errado, porque a gente vê que a maldade, a iniquidade, ela vai se multiplicando e a bondade, o bem, parece que escapa pelas nossas mãos. Oportunidade de 2021. Eu queria inicialmente dizer que nós temos 3 formas que nós podemos olhar como oportunidade para 2021. A primeira é o olhar pessimista. O pessimista, ele vê as dificuldades. Quantas dificuldades nós enfrentamos em 2020? E pensando que as coisas elas se tornam cada vez mais difíceis, poderíamos dizer que o otimista, ele olha e diz assim: a pandemia, o coronavírus, ele é muito complicado, apesar de vacina, exames. Quando eu fiz o meu exame para ver se eu tinha coronavírus ou não, para fazer o teste positivo, negativo, falei com a pessoa que fez o exame, ela disse: não, hoje, nesse momento, nós já estamos fazendo o teste de 3ª geração. O pessimista, ele diz: apesar das coisas que vão melhorando, nós vemos que as coisas são cada vez piores, apesar de protocolos de tratamento, todo o isolamento, máscara, uso de álcool em gel, as dificuldades da crise econômica, inflação, a questão dos problemas ambientais, a questão da saúde. O pessimista vê essa nuvem escura e vê as dificuldades, e poderíamos dizer que nunca
as coisas elas foram muito favoráveis. Lendo a história, nós percebemos que sempre existiam as adversidades, as dificuldades. O mundo nunca viveu sem crise. Talvez dê para dizer que nos dias que nós vivemos, os últimos dias, são cada vez mais difíceis. Mas olhando, inclusive, a história da igreja primitiva, os períodos de guerra foram tempos muito difíceis. Então, sempre teve dificuldades. Não sei se alguém já viu essa logomarca. Aqui não dá para ver ela muito bem, para quem olha o convite no WhatsApp e tal. A gente vê que aponta um dedo para tentar acertar o cadeado como uma chave para abrir ou para fechar. Essa é a logo usada pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nós hoje, nossos dados, eles estão expostos e a gente tenta garantir, de alguma forma, aquilo que a gente posta ou deixa de postar, ou aquilo que a gente comunica com alguém de forma online e virtual. O pessimista, ele olha e diz assim: nós não temos mais nenhuma garantia, nós estamos totalmente expostos. No meio desse cenário, nós vemos a indústria da mídia e do entretenimento, das propagandas que tentam nos ocupar, que tentam despertar em nós um consumismo cada vez maior, e essa é a realidade. O pessimista, ele não tem muita perspectiva de olhar para frente. O segundo olhar é dos otimistas. Os otimistas, eles veem oportunidades e perspectivas. Cara, um novo ano, um novo livro, uma nova página. Eu esse ano quero investir na minha carreira, quero estudar, quero me dedicar ao esporte, quero trabalhar, quero economizar. O otimista, ele olha e vê assim: pá, cara, todo ano pela frente, quantas coisas. Vou fazer carteira de habilitação, CNH, vou trocar de emprego, vou me formar. Cara, vem novas tecnologias aí, o Brasil vai testar 5G. Nós vimos um vídeo que fala de rede quântica. Não sei quem já ouviu, quem já viu um pouco a esse respeito, mas a China está querendo lançar redes quânticas. Elas são uma tecnologia maior do que fibra óptica, do que 5G. Diz que o alcance através do satélite pela rede quântica, ela tem um alcance muito grande. O que a gente viu que é para ser muito seguras. Vai vir muita novidade por aí. O otimista, ele olha e diz: pá, a vacina está chegando aí, pessoas sendo vacinadas. Nós temos exames cada vez mais precisos, temos medicação, show. Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos, porque a gente precisa realmente olhar para o tempo que passa e aproveitá-lo bem. O terceiro olhar, ele é o olhar realista. Ele sabe das dificuldades, mas ele sabe também das oportunidades, e para isso, eu gostaria de convidar para nós olharmos também a Bíblia, Mateus capítulo 4, os versículos 23 até o capítulo 5, o versículo 3. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Olhando esse texto, primeira coisa que chama atenção, o que eu gostaria de chamar a atenção, é para a realidade do ser humano. Talvez, num primeiro momento, já dá para observar que Jesus ele não tem apenas um olhar pessimista, ele não tem apenas um olhar otimista, ele tem um olhar realista de quem é o ser humano, qual é a necessidade que a pessoa tem. Carlos Drummond de Andrade, poeta e cronista brasileiro, ele disse: ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Ele olhou para o ser humano e disse assim: ninguém é igual. Todos são diferentes e um é mais estranho que o outro. Já tiveram essa percepção em algum momento? Olhar para alguém e dizer assim: esse cara é estranho. O que ele fala é... E sabe que ele não estava totalmente fora também. Porque tem a sua realidade. E Jesus, quando ele olha para as pessoas, ele vê quem elas são. Mateus capítulo 9, versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus percebeu que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm nenhum pastor, ou como ovelhas sem pastor. Jesus, ele olha para as pessoas e vê que elas andam, elas caminham, elas estão em busca, elas querem encontrar sentido para a vida, ocupação. E ele se dá conta que as pessoas, elas precisam de alguém para seguir, alguém que as enxerga, alguém que não apenas vê a aparência, mas que olha o que está lá dentro. E Jesus, ele percebe pessoas doentes, com problemas de todos os tipos. E Jesus, ele vem, olha e vai ao encontro. No mundo que nós vivemos hoje, talvez da época de Jesus, para a época moderna, para o mundo moderno, nós percebemos algumas diferenças. Olhando um pouco para a nossa realidade, o mundo, o ser humano, ele tenta se colocar o mundo e a pessoa, o ser humano, dentro de uma caixinha, dentro de um controle, onde pela forma científica, racional, pela tecnologia, inclusive pela medicina e pelo cientificismo, se quer colocar o ser humano dentro de um quadradinho, e principalmente uma caixinha, um quadrado, onde Deus não cabe mais. Na nossa época se colocou Deus meio de lado, talvez para dentro da igreja. Para quem é piedoso e cultiva uma certa piedade, Deus ele é colocado na caixinha dentro de casa. Mas agora na vida diária, no meio da correria, no meio do agito, no meio do... onde as coisas acontecem, parece que Deus não tem mais lugar. Filósofos, artistas, hoje o ensino nas escolas, nas faculdades, parece que há uma caixinha onde se coloca cada pessoa lá dentro, o mundo se coloca dentro dessa caixinha e Deus está fora, Deus está distante. Um mundo moderno, com toda a tecnologia, todo o otimismo, pessimismo, e Deus está fora. Não existe mais esse espaço para o transcendente, para o além, para buscar a Deus, para ter uma experiência de mudança, de transformação, de vida e de eternidade. Até vários filósofos já falaram do niilismo, que é a caixinha do nada. Tudo dentro de uma caixa, sem existência e também não tem saída.
O ser humano vive aqui, ele morre aqui, morreu, acabou. E Jesus, quando ele está nesse mundo, nós vemos que ele entra nessa caixinha. O transcendente, o além, o eterno, Deus, ele deixa sua habitação e ele vem para dentro desse mundo. Por quê? O mundo está doente. O mundo ele está carente. O mundo, as pessoas têm dentro de si uma necessidade. Um autor que eu li, ele disse assim: como é que o ser humano pode preencher o seu vazio de eternidade com coisas passageiras desse mundo? É impossível. O mundo, as pessoas precisam de Deus, precisam de Jesus. Lendo a história da civilização, esse espírito da modernidade, de tentar colocar o mundo dentro de uma caixinha, foi a tendência de Babel, lá em Gênesis 11. Em toda a história da civilização, a gente percebe o ser humano nessa busca doentia e cada vez vendo a sua vida dentro de um limite sem saída. Gênesis 8, versículo 21 diz: pois o coração humano é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Foi por isso que Deus, ele teve essa iniciativa no tempo de Noé, mostrar a grandeza de Deus, de que ele é justo, de que ele é santo, de que ele vem para salvar o mundo. E ele usou o Noé para que ele evangelizasse o mundo. Eu li esses dias uma reflexão que disse que Noé foi o maior evangelista de todos os tempos, de todas as épocas. Quando li essa afirmação, pensei, mas poxa, o que o Noé fez? E daí ele respondeu, ele conseguiu levar toda a sua família para dentro da arca e toda a sua família foi salva. Achei interessante, mas o diagnóstico da palavra de Deus diz que o coração humano, a sabedoria, o conhecimento desse mundo, ele está inclinado para o mal. Então, por exemplo, Voltaire, Carlos Drummond de Andrade, eles não estavam totalmente errados, porque o ser humano, por natureza, de uma forma natural, ele faz aquilo que é mal. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele confessou dizendo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu estive há 2 semanas no culto aqui, que era com o nosso amigo irmão Ivan, lá de Rio do Sul, Ivan Krieger. Ele observou algo muito interessante quando ele disse que o maior problema do mundo hoje não é o coronavírus. Os pessimistas, recebi um áudio hoje que disse assim, te prepara, porque depois do coronavírus vai vir uma doença que vai ser pior do que essa. Daí o pessimista vê tudo ficando pior. Agora, olhando para a realidade, o nosso texto, ele nos faz olhar para Jesus, que veio a esse mundo, e nós percebemos 4 ações na vida de Jesus. E para essas eu gostaria de olhar. No versículo 23 diz que Jesus percorria toda a Galileia. Depois ele ensinou nas sinagogas, ele pregou o evangelho do reino e ele curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. 4 ações de Jesus dentro desse cenário que ele viu, a realidade do ser humano. Eu, num primeiro momento, olhei aqui, se a gente tirar
esse corria, que Jesus era um maluco também que corria muito. Concordam comigo? Ou estou falando uma coisa errada? Diz aqui que ele corria de um lado para o outro. Olhando um pouco para a agenda de Jesus, o que ele fazia, ele estava aqui, estava ali, e ele era cercado por pessoas, né? Nós, quando estamos cercados por 4, 5, 10, 20 pessoas, a gente já fica meio maluco, meio doido, assim, né? Diz ali que Jesus ele estava cercado por 5.000 homens, fora crianças e mulheres, que estavam com fome, reclamando, xingando. Pense, a vida de Jesus foi muito agitada. Ele corria de um lado para o outro, ele encontrava as pessoas, ele ensinava, ele pregava, ele curava. Era uma vida dinâmica de Jesus. Talvez tanto quanto, um pouco mais, um pouco menos, como a vida de cada um de nós. Mas Jesus, ele teve uma ação centrada. Ele fez muitos atendimentos. Se nós olharmos só nesse trecho aqui, quantos atendimentos Jesus fez? Certamente muito mais do que enfermeiros e médicos fazem hoje durante o dia, num dia para atender pessoas com o coronavírus. Ele atendia e ele cuidava, não apenas do físico, do exterior, do aparente, mas ele olhava para o coração. Então Jesus, ele sabe disso muito bem, das nossas preocupações, dos nossos agitos, o que nos cerca, e ele corria. Mas enquanto ele corria, nós vemos que ele ensinava. E o Mateus, ele chama a atenção que ele ensinava nas sinagogas, que era o tipo da igreja que nós temos hoje. Então a vida, ela é corrida. A vida, ela é uma corrida também para a igreja. E na igreja, a gente tem o ensino. O ensino é o quê? É conteúdo, é princípios. Jesus, ele estava extremamente preocupado para que as pessoas conhecessem Deus, conhecessem a palavra, que o conhecimento de Deus, a palavra, pudesse ser um fundamento. Porque a filosofia, as ideologias, elas mudam de uma hora para outra. Para quem lê a história, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, esse tempo depois de Cristo, nós vemos o quanto as filosofias, elas mudavam. Uma vez era otimista, outra vez era pessimista, era romantista. Então, muitas filosofias. Agora, Jesus, ele se preocupava em ensinar para que as pessoas aprendessem. Um aprendizado de conhecer Deus, ter a experiência com Deus, aprenderem a palavra de Deus, que são princípios. Os mandamentos, a palavra, são princípios que orientam, que não mudam, mas que transformam a vida de uma pessoa. A tristeza em alegria, as trevas em luz. A palavra de Deus que nos dá a conhecer quem de fato nós somos. Nós não apenas vivemos no mundo que está no pecado. O pecado, ele está dentro de nós. É um vírus. E quem nos cura desse vírus é Jesus. É podermos conhecer a palavra de Deus. Por isso Jesus, a Eliane falou, o pastor, né? Ele foi aquele bom pastor. Enquanto as pessoas estavam aflitas, dispersas, Jesus, ele veio ensinando, dando a informação que transforma. E vejam que Jesus não apenas se desgastou correndo e ensinando, ele chamou discípulos. E esses discípulos ele chama hoje também. Ele convidava pessoas para que conhecessem Deus e tivessem um relacionamento com Deus. Para que não apenas tivessem um conhecimento e que a vida deles continuasse do jeito como estava, mas que pudessem viver o reino de Deus. E por isso, a terceira ação de Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Quer dizer o quê? Ele não apenas ensinava, falava, mas ele influenciava.
ele ajudava as pessoas caminhando junto com elas, com os discípulos. Ele se relacionava, porque o reino de Deus, a palavra de Deus não é simplesmente dar uma lição de moral, é caminhar junto, é fazer parte da dor, do sofrimento, da realidade das pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele ensinava, mas ele pregava com o exemplo, a influência dele. Em quarto lugar, a quarta ação de Jesus, nós percebemos que ele curava. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade quando o evangelho, aqui o Mateus, os outros evangelistas também dizem assim, que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Porque hoje parece que, quando nós oramos, Deus tem o dever de fazer aquilo que a gente pede. Agora Deus, Ele nos convida a nós podermos obedecer e nos submeter à sua vontade. E essa é a cura. Mas o Mateus, quando ele fala aqui, ele não fala do dom de curas, ele não usa uma palavra que fala propriamente de alguém que cura. Essa palavra que o Mateus usa, tanto no versículo 23 quanto no versículo 24, é terapóio, quer dizer terapia. Jesus não apenas curava, mas ele se colocava do lado, as pessoas ouvindo, aprendendo, tendo Jesus do lado delas, acontecia a terapia. A cura física, mas também a cura da mente, a cura do coração, de poder olhar para essa realidade e saber que no mundo que nós vivemos, ele tem o seu pessimismo, tem o seu otimismo, mas Deus, ele quer manifestar o seu reino, curando, fazendo essa terapia, o ver, ouvir e o ajudar. E dessas formas as pessoas encontravam Jesus. Ainda queria olhar um terceiro aspecto, olhando a realidade do ser humano, as ações de Jesus. Nós vemos também que as pessoas aqui, elas buscam a Jesus, elas andam com ele, estão na presença dele, e Jesus lhes dá o seu reino. Isso nós percebemos no capítulo 5. Quando as multidões vêm até Jesus, Jesus ensina elas e ele começa falando, bem-aventurados. Essa palavra aqui, bem-aventurados, quer dizer, a vida não é mais a mesma. Aquilo que a pessoa faz, depois que ela conhece Jesus, que ela vive com Jesus, aquilo que ela faz, ela é bem-sucedida. Ela faz escolhas certas, ela faz, não apenas como Voltaire disse, né? Um dia por ano se faz o bem e todos os outros dias, não. A diferença que Jesus faz na vida da pessoa é que Jesus nos dá o reino dele. Vamos dar uma olhada no versículo 3, como Mateus relata. Bem-aventurados, felizes, bem-sucedidos são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não apenas queria trazer um bom ensinamento. Jesus não apenas queria curar as pessoas. Jesus, ele veio trazer o reino dele. O reino dele é a pessoa dele, porque ele é rei. Os irmãos Eno e Lisete, nós nem combinamos que eles cantassem essa música ao único que é digno. E nós o coroamos e nós nos consagramos a ele. E é justamente isso, esse mistério, que Deus, ele entra na nossa caixinha. Na caixinha desse mundo, o transcendente vem e se torna imanente, presente. Ele entra na caixinha, algo milagroso, se tornando pessoa. Jesus, como rei, ele vem e entra na minha vida, no meu coração. E ele me dá o reino dele. E aí Jesus começa dizendo,
os humildes de espírito. Aqui não quer dizer aqueles que servem de saco de pancada, mas aqueles que reconhecem quem são, que a nossa realidade ela é de miséria, nós somos pecadores, nós vivemos num mundo que tenta trazer soluções, mas nós percebemos que a solução não está nem na tecnologia, nem no cientificismo, pode ajudar, mas a resposta para as nossas perguntas estão na palavra de Deus e está em Jesus. Ele nos dá o seu reino, que é um reino eterno. Enquanto isso, enquanto nós vivermos nesse mundo, olhando para Jesus, Ele nos encontra, Ele entra na nossa realidade, no nosso pecado, e Ele se torna pessoa para nós podermos nos tornar filhos dEle. Enquanto isso, a humanidade sempre vai buscar usar. Por exemplo, alguém que está trabalhando, ele usa o seu trabalho, a empresa, o patrão, quem quer que seja, ele usa para o seu bem. Uma empresa, um empreendimento, nas composições desse mundo, eles usam o trabalhador para o seu bem. Ah, ele tem que trabalhar, eu pago e é usado. Nesse mundo nós vivemos. As tecnologias que vêm oferecem muitas oportunidades, mas elas são limitadas, elas nos tornam dependentes dessa caixinha, nós não conseguimos ir além. Olhando para os governos, para as autoridades, elas também tentam fazer uso da multidão, do povo. Agora, em Jesus, nós percebemos que Ele nos quer tornar livres. Livres para nós podermos conhecer a Ele, para aquilo que nós fazemos, seja no trabalho, seja quando nós compramos ou vendemos, que lá nós podemos saber que Deus quer nos abençoar. Ele quer estar conosco. Que lá nós possamos olhar para essas 4 ações de Jesus. Talvez nesse ano de 2021 nós vamos correr muito. Nós percebemos que Jesus corria. Mas enquanto ele corria, ele ensinava. E de nós, nesse ano, nessa correria, seja ela frenética ou como ela for, de nós podermos ensinar valores, princípios, para pessoas conhecerem Deus, conhecerem quem elas são, de nós pregarmos, nos colocarmos do lado de pessoas, seja na faculdade, na escola, no trabalho, vermos pessoas, não dentro de uma caixinha, mas que Deus ele quer entrar na vida dessas pessoas, para que pecadores cheguem ao arrependimento, confessem o seu pecado. Deus, Ele quer também nos usar como terapeutas. Talvez a gente diz assim, mas eu não tenho poder para curar ninguém. Pense, um olhar, um sorriso, a atenção, sentar do lado e dizer, cara, eu posso orar contigo. Mas de nós podermos aprender de Jesus. Olhando para o nosso tema, eu não queria dizer para nós sermos otimistas ou pessimistas, mas nós sermos realistas. De nós podermos aprender de Jesus, podermos ter o reino e darmos o reino para quem nós encontrarmos. Termos essa humildade de reconhecer o senhorio de Deus para podermos proclamar essa verdade dentro desse mundo que quer ser uma caixinha onde Deus não cabe. E de nós podermos anunciar esse evangelho para que Deus entre nessa caixinha e transforme. Sabem onde aconteceu a maior cura de Jesus? Foi quando ele sofreu e morreu na cruz. Que nós temos aqui à frente, quando nós olhamos e ouvimos, nós vemos que ali Jesus, ele foi o terapeuta, onde ele pagou o preço, morrendo pelo nosso pecado, morrendo pelo vírus
que em toda civilização tem acompanhado a humanidade. Ela quer se livrar, mas não consegue. Agora Jesus, ele vem e quer nos libertar, nos perdoar, para nós termos o reino dele. Se olharmos um pouco adiante, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como vai ser o nosso 2021? É a melhor oportunidade que Deus nos dá. Amém? Cremos nisso? 2021 é a melhor oportunidade para conhecermos Deus, conhecermos a palavra de Deus e estarmos empenhados nessa tarefa.